Olá, meu nome é Marielle Diniz Cortez, eu sou professora do Departamento de Psicologia e atuo no LESH, que é o Laboratório de Estudos do Comportamento Humano. Com relação à linguagem, uma das linhas de investigação que eu tenho me dedicado nos últimos anos é o estudo do comportamento de mentir. A mentira ela é importante de ser estudada porque, além dela ter impacto nas nossas relações interpessoais, ela também está relacionada a algumas outras questões importantes para a nossa sociedade. Então, ela está relacionada aos comportamentos corruptos que a gente vê no nosso cenário político e também ela tem impacto no setor judiciário, né? Quando um juiz ele precisa muitas vezes tomar decisões em cima do relato das testemunhas, né? Então, nesse sentido, nosso grupo de pesquisa está interessado em identificar o que leva as pessoas a mentirem, né? Então, por que as pessoas mentem? E, nesse sentido, a gente tem desenvolvido pesquisas prioritariamente com o comportamento de mentira em crianças, usando uma tarefa experimental relativamente simples, né? As crianças, elas vêm até o nosso laboratório, elas são levadas até uma sala em que elas são deixadas sozinhas nessa sala e realizam uma tarefa computadorizada de leitura. Então, na tela aparece uma palavra escrita que a criança precisa ler em voz alta. Em seguida, depois que a criança lê essa palavra em voz alta, ela ouve uma mensagem pré-gravada do computador dizendo a leitura correta da palavra. Em seguida, depois que ela compara, então, a leitura dela com a mensagem, né, com a leitura correta da palavra, ela precisa, então, relatar se ela acertou ou errou a leitura. Então, ela é instruída a clicar no quadrado verde quando ela leu corretamente e a clicar no quadrado vermelho quando ela leu de forma incorreta. O que os nossos resultados têm demonstrado é que quando as crianças acertam, elas predominantemente relatam que acertaram, então elas falam a verdade sobre o desempenho delas. Mas quando elas erram, em geral, elas tendem a relatarem os erros como acertos, né? Então elas clicam no quadradinho verde, mesmo tendo errado, né? Quando elas deveriam clicar no quadrado vermelho. Então, usando essa tarefa experimental muito simples, a gente já identificou algumas variáveis que são relevantes no comportamento de mentira. Então, por exemplo, a dificuldade da tarefa é uma variável que parece que tem bastante impacto. Então, à medida que a criança vai cometendo mais erros na tarefa de leitura, por exemplo, mais ela vai mentindo sobre o desempenho dela. Num outro estudo também que a gente realizou, a gente identificou uma outra variável também que é muito importante, que a questão, essa criança, ela realizava essa tarefa de leitura e no final a gente dava pontos para ela, né, que poderiam ser trocados por alguns brindes, então materiais escolares ou pequenos brinquedos. Só que a quantidade de pontos que essas crianças ganhavam, ela era menor do que a quantidade de pontos que ela precisaria para trocar pelos brindes preferidos. E aí o que a gente notou numa situação desse tipo, em que o número que ela ganha de pontos é menor do que aquele que ela precisa, as crianças começaram então, durante a realização da tarefa no computador, a relatar que tinham acertado, mesmo quando tinham errado, na tentativa de aumentar o número de pontos. E além disso, a gente também notou que elas relatavam de formas diferentes para diferentes audiências. Então, por exemplo, as crianças tinham uma tendência a falar que tinham feito mais pontos do que haviam sido feito quando ela tinha que relatar para um coleguinha do que quando tinha que relatar para o experimentador ou para o computador. Então, como moral da história, né, em geral, a gente tem na nossa sociedade, a gente tende a atribuir a mentira como um traço de caráter, um traço de personalidade da pessoa, mas o que as nossas pesquisas têm mostrado, na verdade, é que a mentira depende de aspectos do ambiente no qual o indivíduo está inserido, né? Então, se a gente está preocupado em diminuir o comportamento de mentir nos mais diferentes ambientes, é importante a gente, então, olhar para quais variáveis do ambiente estão propiciando ou não para que esses comportamentos de mentir ocorram.